Qual é o trono de Jesus Cristo? Celebramos hoje esta grande solenidade. Cristo como o Rei do Universo. Encerrando o ano litúrgico. Após todo esse ano de proclamação da Palavra de Deus, meditamos os mistérios da vida de Cristo, meditamos os mistérios da sua paixão, morte, ressurreição. Encerramos o ano litúrgico da igreja meditando a sua realeza. De fato, no próximo domingo já celebraremos o Advento e dentro de poucos dias o Natal. Mas hoje queremos meditar sobre o trono do Senhor. Todo rei tem um trono. E qual é o trono do Senhor? De onde ele reina? Primeiramente, escutamos Jesus dizer para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O meu trono não é deste mundo. Jesus, ele não governa e o seu poder, o seu domínio não é como o dos reis desta terra. Jesus, ele não governa, não reina de maneira humana. Como é esse governo e essa realeza e esse domínio do Senhor? Para entender essa resposta, a gente precisa olhar para o único lugar onde Jesus Cristo proclamou a sua realeza. Tem um lugar específico dentro da igreja que a gente olha e ali a gente percebe. Foi ali que Jesus se autodeclarou rei. O trono de Cristo é aquele, é a Santa Cruz. Ali está a manifestação da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do julgamento de Pilatos, Jesus, ele é coroado, mas não com uma coroa de ouro. Ele é coroado com uma coroa de espinhos. Ele é revestido de um manto. Não é o manto púrpura dos reis. É o manto da sua humilhação. E depois ele é solenemente entronizado e erguido. Mas não como os reis dessa terra. Mas como um facínora no meio de dois ladrões. Veja que o trono de Cristo é um trono completamente diferente. Porque o poder do Senhor, a manifestação do poder de Deus, não é de dominação sobre nós. Quando, tanto no profeta Daniel, quanto no Apocalipse de João, os dois profetas dizem: a ele o poder, a glória, o domínio, todas as nações e línguas o servirão, todos se dobrarão a ele. Este louvor que nós rendemos ao Senhor Jesus não é o louvor que nós rendemos aos seres humanos. O reinado de Cristo não é um reinado de domínio, é um reinado de serviço. São Paulo, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, no seu belo hino sobre a realeza de Jesus, vai nos dizer que Jesus Cristo se fez servo, se fez obediente até a morte de cruz. A cruz, o trono de Cristo, é o ápice da sua missão. Porque, meus irmãos, ele veio, o nosso Deus, ele quis nos servir. E o serviço dele para nós é um serviço de salvação. Cristo quis nos salvar, e para que isso pudesse acontecer, para que aquela sentença de morte que estava decretada sobre a nossa vida, para que essa sentença fosse cancelada, era necessário um grande sacrifício, algo que pudesse de fato, mais uma vez, unir o céu e a terra. Era necessário uma grande mediação da aspersão do seu próprio sangue. Nosso Deus entregou a sua própria vida para nos salvar.
E ele fez isso na cruz. Este é o trono de onde Cristo reinou, porque ele próprio disse: reinar significa servir. Quem quiser ser grande, seja o menor de todos. Quem quiser ser maior, seja aquele que serve a todos. E ele ainda continua dizendo para Tiago e João: os reinos e poderosos desse mundo dominam uns aos outros. Entre vós não deve ser assim. Jesus Cristo fala, Jesus Cristo dá o exemplo. Olhe para a cruz mais uma vez. Olha para a cruz do Senhor. O nosso Deus, o Criador do céu e da terra, se fez pequeno e obediente servo até chegar nesse trono da cruz. E justamente porque ele foi obediente, São Paulo conclui o seu hino da realeza: Deus Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobra reverente todo joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua se vê obrigada a proclamar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai e seu louvor. Ali está a realeza do Senhor. Ele foi glorificado pelo seu sacrifício da cruz. E ressuscitado, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. É o que nós rezamos todos os domingos no creio. O reino de Jesus Cristo, que começa na cruz, continua no céu, se realiza também de uma maneira muito específica em um outro trono. Temos o trono da cruz, o trono do céu, mas também tem um outro trono onde Jesus Cristo deseja reinar. Mas é um trono tantas vezes difícil de se obter. É um trono que o Senhor dá a própria vida para conseguir. Um trono onde ele tem o prazer de estar. Este trono difícil, este trono desejado, é o trono do seu coração. É este trono onde Cristo deseja imperar. É um trono difícil porque tantas vezes nós nos fazemos senhores. Nós desejamos governar a própria vida. Nós desejamos ter o controle de tudo e julgar aquilo que nós precisamos. Até mesmo ordenamos a Deus qual deveria ser a vontade do Senhor. Veja quando você faz a seguinte oração: Senhor, eu desejo essa graça. Eu desejo ela para agora. Essa oração de uma graça urgente, necessária para o dia de hoje, pode ser feita de duas maneiras. Pode ser feita com um coração confiante, humilde, daquele que pede, sabendo que a bondade de Deus vai nos conduzir e que tudo aquilo que concorre para o meu bem, o Senhor me dará. Ou eu posso fazer esse mesmo pedido com um olhar altivo e arrogante e determinar para o Senhor aquilo que Ele deve fazer para mim. Qual é o tipo de oração que você tem feito? A oração de quem serve a este grande rei, ou a oração de quem reina no lugar de Deus? Quero um outro exemplo de uma oração que frequentemente nós fazemos e que demonstra que não aceitamos ainda o reinado de Cristo em nossas almas. É aquela seguinte oração: quando acontece uma coisa errada, quando algo não vai bem na nossa vida, ou nos decepcionamos com alguma coisa, você olha para o alto e diz:
Mas por que comigo? Deus não me ama, Deus não existe. Se Deus fosse bom, isso aqui não teria acontecido comigo. E nós nos rebelamos contra a vontade do Senhor. Essa é a oração de que ainda não acolheu o reinado do Senhor no seu coração. Mas pelo contrário, quando você, diante da adversidade, diz assim: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não compreendo por que eu estou passando por isso. É duro, é doloroso passar por essa situação. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Me dê força e sabedoria para atravessar este momento. Esta oração é a oração de quem acolheu o reinado de Jesus Cristo em seu coração.